Veja que Paulo ele vai também fazer um paralelo no capítulo 5 de Romanos, do versículo 12 em diante, referindo-se a Adão e a Cristo, certo? Agora esse paralelo entre o Adão que caiu, mas é o primeiro homem, mas ele caiu, então, e Cristo, que é o nosso Salvador. Então, Paulo falando da justificação de Cristo como justificador, a justiça como um dom, como um presente, como uma dádiva. Paulo faz esse paralelo entre Cristo e Adão. Então, no versículo 12, Paulo fala assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, certo? Nós sabemos que por Adão foi lá, comeu do fruto, e entrou o pecado original no mundo, e pelo pecado a morte. Consequentemente, Deus havia dito, se você comer, certamente você vai morrer, Gênesis 2,17, então a morte entrou. Primeiro entrou o pecado da desobediência, o pecado original, e depois, consequentemente, entrou a morte. Ele morreu ali espiritualmente, depois morreu fisicamente, e há a morte eterna também, né? Assim também, a morte passou a todos os homens, ou seja, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram em Adão. Então, por todos pecarem em Adão sendo representante da raça humana, certo? Todos pecaram, e por isso a morte passou para todos, porque nós pecamos com Adão, em Adão. Nós vimos isso, que Deus vê dois homens, Deus vê dois cabeças, Adão e Cristo, certo? E aí o versículo 3 diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, porém o pecado não é imputado, não havendo lei. Então os homens eram pecadores, mas não havia lei, então não havia imputação, não havia revelação do pecado. E é isso que Paulo está dizendo, que não havendo lei, não há como imputar pecado, porque não há nada dizendo o que é errado, o que é certo. Paulo falando da dispensação da consciência, Paulo falando da dispensação do governo humano, da patriarcal, que o pecado estava lá, mas não havia lei para mostrar e imputar o pecado aos homens. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então Moisés é a lei, a morte reinou, mesmo que não havia lei, mas havia uma palavra de Gênesis 2,17. Se você comer, certamente morrerá. Essa palavra estava vigorando, e através dessa palavra a morte reinou. A morte foi liberada pelo pecado e ela foi liberada para reinar. Então reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, falando de Abel, falando de outros homens, de Noé, falando de Abraão, que não andaram na transgressão de Adão, mas mesmo assim eles morreram, porque eles receberam a herança de Adão, do pecado de Adão. Eles pecaram em Adão, mesmo andando na semelhança da transgressão, mesmo andando nas pisadas de desobediência de Adão. Eles acabaram também sendo pecadores e sofrendo os danos. Qual é a figura daquele que viria? Então Adão é a figura, olha que Paulo fala, né? A transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que viria. Então Adão é a figura daquele que viria. Adão é uma figura que fala de Jesus, certo? Nós já estamos vendo isso, você já deve estar entendendo isso claramente, certo? Aí o versículo de número 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Então Paulo está falando que o pecado de Adão é chamado de ofensa, ofendeu a Deus, ofendeu os céus, ofendeu a si mesmo, ofendeu os seus filhos, certo? Suas descendências, que somos nós. Mas ele está dizendo que o dom gratuito, que é a vida eterna, que é a justificação, não é como a ofensa. Está fazendo já esse paralelo, mostrando que há uma diferença. E aí ele diz assim: porque se pela ofensa de um morreram muitos, pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Então,
O dom gratuito é a graça de Deus e o dom pela graça. O dom pela graça. Então, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E o dom pela graça é o dom da justiça. Nos tornamos justos não por aquilo que nós fazemos, nos tornamos justos por um posicionamento. É um dom que nos é dado e somos posicionados como justos sem termos feito nada, porque Cristo fez todas as coisas, cumpriu, recebeu o juízo de Deus, se tornou justo e deu o dom da justiça para nós. Por isso é um dom, que é o dom da graça, que é o dom da justiça. Então ele abundou sobre muitos. A morte, a ofensa, né, ela gerou muita morte sobre muitos, certo? Mas está dizendo que o dom vai gerar essa vida eterna, vai gerar essa capacitação em muitos também. Então o versículo 16 diz assim: o dom, porém, não é como no caso de que apenas um pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O juízo não veio dos pecados que os homens praticaram. O juízo veio de um pecado. Foi o pecado que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é chamado de pecado original. Então, veja, na verdade, para a condenação. Então, foi todos condenados em Adão, condenados a morrer, condenados a pagar o preço das consequências da queda. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então o dom veio de muitas ofensas, ou seja, a ofensa de todos caiu sobre Cristo. Por isso Paulo está dizendo aqui que, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, porque são as ofensas dos que vieram antes de Cristo, que guardaram a palavra de Deus, as promessas, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo da dispensação da consciência, né? Os pecados da época onde Cristo morreu e os pecados de todos os que vieram depois de Cristo, aí entre nós, entre as próximas gerações. O dom, então Paulo diz assim, né, que mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Então veio do povo do passado, do presente de Cristo e do futuro, que somos todos nós, para a justificação. Então, através dessas ofensas que caíram todas em Cristo, nós fomos justificados. Nós recebemos a justificação, nos tornamos limpos diante de Deus. Éramos criminosos, certo? Mas agora nós somos justificados. Nós recebemos justificação pelo dom da justiça, porque Cristo recebeu em si todas as ofensas dos homens, do passado, do presente e do futuro. Então todos os pecados Ele levou sobre si. Isaías 53 fala isso. Ele levou sobre si todos os pecados, todas as mazelas, e Ele se tornou esse homem chamado Jesus Cristo, que dá o dom da justiça, que faz esse paralelo entre Adão, que trouxe a ofensa, que trouxe o pecado a todos, que trouxe a morte a todos. Então Paulo está fazendo essa diferenciação. O primeiro homem trouxe o pecado, trouxe a morte, ofendeu, mas o Senhor Jesus Cristo, que Adão é uma figura dele, o Cristo, o Adão, o segundo Adão, o Adão de Deus, né? O Adão de Deus, que é Jesus, ele trouxe o dom da justiça, ele trouxe o dom da graça. Aí diz aqui o versículo 17: porque se pela ofensa de um só, então falando de novo da ofensa de Adão, que é esse um só, Adão ofendeu, pela ofensa só de Adão, a morte reinou por este. Então pela ofensa do primeiro homem, Adão, o de comer o fruto proibido, a morte reinou por este. Muito mais, aí é o paralelo, muito mais os que recebem a abundância da graça, certo? Que recebem o Evangelho, recebem as grandezas dos favores que não são merecidos, né? E o dom da justiça. Então veja que o Evangelho, ele é o favor de Deus que nós não merecemos, e recebemos o dom da justiça, ou seja, um presente. O dom é uma capacitação e um presente. Nós recebemos
um presente para nos posicionar como justos e uma capacitação de sermos justos. Para quê? Para reinar em vida por um só. Nós reinamos em vida por um só, Jesus Cristo, porque a morte reinou por Adão e agora está falando que o dom da justiça nos livra do império da morte. Hebreus capítulo 2 fala disso. Nós somos livres do império da morte para reinar por um só, Jesus Cristo. Então veja que glória que é isso tudo, né? Esse paralelo que Paulo está fazendo entre o primeiro Adão e Jesus, que também é chamado de Adão nas Escrituras, nós vimos no vídeo passado, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então por causa daquele único pecado, não são os pecados de todo mundo, aquelas coisas erradas todas que os homens fazem, mas o juízo veio por causa dessa única ofensa sobre todos os homens para a condenação. O juízo não foi para ver se eles seriam condenados ou não, o juízo já veio para a condenação. Eles foram condenados a morrer espiritualmente e eternamente. Essa é a condenação, ser mortos espiritualmente e depois que morre fisicamente, morrer eternamente. A Bíblia diz que a morte eterna é um lago de enxofre e fogo. Então essa é a condenação. Aí ele diz assim: assim também, por um só ato de justiça. Então um ato de ofensa trouxe a condenação para todos. Um ato de justiça, que é o de Cristo lá na cruz, a obra de Cristo na cruz aqui é chamada de um ato de justiça. Essa uma única obra, perfeitamente perfeita, completamente completa, plenamente plena. Esse por um só ato de justiça é a obra perfeita de Cristo. Veio a graça sobre todos os homens. Então a graça veio, o favor imerecido veio, a porta se abriu para o reino de Deus. O Evangelho e as boas notícias são pregadas para todos os homens. Quem crer será salvo, certo? Quem não crer já está condenado, porque quem não crê já está condenado significa que o Adão está condenado. Quem não crê prefere continuar ficando em Adão, consequentemente a condenação está sobre Adão. Então essas pessoas serão condenadas em Adão. Agora, se você crê, você se desliga de Adão, você recebe o dom da justiça para ser corpo de Cristo, certo? Para a justificação de vida. Então veja, para sermos justificados, todos que estão em Adão estão condenados. O que você precisa fazer para ser condenado? Nascer. Você nasce de Adão e Eva, certo? E Adão e Eva estão condenados, a raça de Adão e Eva estão condenados, mas aí vem Cristo por um ato de justiça. Esse um ato de justiça, ele morre essa morte que Adão deveria morrer, ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente, ele morre eternamente e nos dá o dom da justiça e nos tornamos justos para viver a justificação na vida, certo? Aí Paulo diz assim, no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem. Então, o problema não é nos homens, é porque Deus está vendo Adão. Então, pela desobediência desse único homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores. Então, desde Adão até Cristo, muitos foram feitos pecadores, porque aqueles que aceitaram a palavra, aqueles que viveram debaixo da promessa de Deus, da lei de Deus, vendo o Cordeiro de Deus, né, no simbolismo do Velho Testamento, então eles se livraram disso tudo. Então por isso diz que muitos foram feitos pecadores, não todos aqui, que já está tirando os santos do Velho Testamento dessa conta, porque eles foram alcançados pela obra de Cristo, porque a obra de Cristo tem um poder abrangente do passado, do presente para o futuro. Então Cristo salvou aqueles que vieram antes dele, falando dele, crendo nele. Cristo salvou aqueles que estavam ali diante dele, que aceitaram, e Cristo tem salvado até hoje e vai continuar salvando. Então a obra de Cristo, ela abrange os três tempos, presente, passado e futuro. Assim, pela obediência de um, então a obediência não é nossa, certo? É a obediência de um, esse um é Jesus. Pela obediência dele, por Cristo ter obedecido, presta atenção, as pessoas falam assim, nós precisamos obedecer muito a Deus. Nós temos que crer que Jesus já obedeceu e viver dentro da obediência que Cristo obedeceu, certo?
Muitos foram feitos justos. Então, muitos porque nem todos, né? Nem todos querem ser justos, nem todos aceitam ser justos. Consequentemente, nem todos recebem da abundância da graça e, sequentemente, também não recebem o dom da justiça, não são justos. Então, está escrito aqui, muitos serão feitos, como somos feitos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus, consequentemente somos justos. Então, olha que coisa, né, tremenda, maravilhosa, Paulo fazendo esse paralelo entre o primeiro Adão e Jesus, que é chamado de Adão também, que é figura do primeiro. Você pode estar aprendendo e entendendo esse apontamento das coisas criadas lá em Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e 2, com a Bíblia, com o Novo Testamento, com os escritos de Paulo, porque essa é a intenção desses vídeos para a glória de Deus.